Oi, queridos alunos. Acompanhem o texto para a próxima questão. Estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, IPEA, revela que, no Brasil, a desigualdade social está entre as maiores causas da violência entre jovens. Um dos fatores que evidenciam a desigualdade social e expõe a população jovem à violência é a condição de extrema pobreza, que atinge 12,2% dos 34 milhões de jovens brasileiros, membros de famílias com renda per capita de até 1/4 do salário mínimo, afirma a pesquisa. Como a violência afeta mais os pobres, é usual fazer um raciocínio simplista de que a pobreza é a principal causadora da violência entre jovens, mas isso não é verdade. O fato de ser pobre não significa que a pessoa será violenta. Existem inúmeros exemplos de atos violentos praticados por jovens de classe média. Internet, Tendo como referência o texto acima, julgue os itens seguintes. Vamos à próxima questão. Questão 15, CESP-UNB. Das proposições, se há corrupção, aumenta-se a concentração de renda. Se aumenta a concentração de renda, acentuam-se as desigualdades sociais. E se acentuam as desigualdades sociais, os níveis de violência crescem. É correto conferir que, se há corrupção, os níveis de violência crescem, certo ou errado? Vamos à solução dessa questão. Solução. Nós temos um argumento com suas premissas e a conclusão como sendo: se há corrupção, os níveis de violência crescem. Ele está dizendo que é correto concluir isso. A conclusão só estaria correta se este for um argumento válido. Então vamos analisar este argumento nas suas premissas e nas suas conclusões. Vamos então reescrever este argumento. Veja então o argumento agora abaixo. Se há corrupção, então aqui é uma condicional, né? Se há corrupção, então aumenta-se a concentração de renda. Essa é a primeira premissa. Se há corrupção, aumenta-se a concentração de renda. É uma condicional. A segunda premissa é: se aumenta a concentração de renda, acentuam-se as desigualdades sociais. Isto também é uma outra condicional. Então a segunda premissa também é condicional. É se então. A terceira é: se acentuam as desigualdades sociais, os níveis de violência crescem. Uma outra condicional. Nós temos essas três premissas. E ele diz que é correto inferir como conclusão a seguinte proposição: se há corrupção, os níveis de violência crescem. Então, diz que é correto inferir isto. Então, isso aqui seria a conclusão desse argumento. Ele está certo ou errado? Bem, isso aqui seria a conclusão desse argumento, seria correto inferir se você tivesse um argumento válido, se esse argumento for o argumento válido. E nas aulas de lógica, nós aprendemos que um argumento é válido se,
quando as premissas são verdadeiras, a conclusão será necessariamente verdadeira. Vai estar correto concluir se isto for válido. Para isso, vamos ver se realmente, quando as premissas forem verdadeiras, essa conclusão será necessariamente verdadeira. Se por acaso, quando as premissas forem verdadeiras, a conclusão puder também ser falsa, será não válido. Então vamos analisar. Vai ser válido se, quando essas premissas forem verdadeiras, suponha que a primeira premissa é verdadeira, suponha que a segunda premissa é verdadeira e a terceira premissa é verdadeira. Se essa conclusão aqui, ó, só puder ser verdadeira, vai ser válido. Mas se existir a possibilidade de ser falsa, será não válido. Então vamos ver realmente se há esta possibilidade. Vamos ver se há esta possibilidade. Vamos ver se é possível que você tenha as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Vamos ver se isso é possível. Então, suponha aqui, ó, que você tenha essa conclusão falsa. Será que é possível isto? Bem, analisando então essa conclusão, se há corrupção, então os níveis de violência crescem. Esta aqui só pode ser falsa se, pela tabela verdade, o antecedente for verdade e o consequente for falso. Somente se houver esta aqui, ó, se verdade então falso, pela tabela verdade, é a única possibilidade que daria falso. Vamos ver se é possível isso. Então vou supor que a corrupção é verdadeira e os níveis de violência crescem, vai ser falso. Nesse caso, lá em cima, nós temos na primeira premissa, a corrupção é verdade. Os níveis de violência crescem, os níveis de violência crescem, estaria aqui, ó, seria falso. A corrupção não aparece mais. Então vamos agora analisar. Como a primeira premissa é verdadeira e esse antecedente é verdade, pela tabela verdade, aumenta-se a concentração de renda, teria que ser necessariamente verdadeira, pois somente se verdade, então verdade dá verdade. Então aqui tem que ser verdade. Logo na segunda premissa, aumenta-se a concentração de renda, tem que ser verdade. Mas se da segunda premissa, se o antecedente da verdade, o consequente tem que necessariamente ser verdade pela tabela verdade, pois somente se verdade, então verdade, dá esta verdade aqui. Então acentuam-se as desigualdades sociais, terá que ser verdade. Se acentuam-se as desigualdades sociais é verdade, aqui na terceira premissa o antecedente é verdade. Epa, epa, epa! Olhe bem para a terceira premissa. Na terceira premissa estamos com se verdade, então falso. E se verdade, então falso, está dando verdade. Isto é um absurdo, isto é uma contradição. Pela tabela verdade, se verdade, então falso, dá falso. Mas não pode. A premissa é verdadeira. Isto é um absurdo, isso é uma contradição. Logo, isto significa que eu não posso ter as premissas falsas quando as conclusões forem verdadeiras. Não posso ter a conclusão falsa quando as premissas forem verdadeiras. Isso quer dizer que, se as premissas forem verdadeiras, essa conclusão não pode ser falsa. Seria um absurdo acontecer isso. Isso quer dizer que, quando as premissas são verdadeiras, essa conclusão só pode ser verdadeira. Esta conclusão só pode ser verdadeira. Logo, isto é um argumento válido. Isto é um argumento válido. Isto é válido. Já que é um argumento válido, é correto inferir esta conclusão. Sim, é correto, pois é um argumento válido. Resposta, certo. Resposta, certo.
Questão número 15, resposta certa. Uma questão de argumentos. Certo. Espero que o aluno tenha acompanhado. Uma questão de argumentos, é necessário saber a tabela verdade para analisar os argumentos. Vamos ficando por aqui, uma boa sorte e até a próxima questão.